Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de noções de atuária, aula número 9, tema, resseguro. O objetivo da nossa aula é fazer conhecer o resseguro, como funciona no Brasil. O resseguro é uma operação pelo qual o segurador transfere a outra, total ou parcialmente, um risco assumido através da emissão de uma apólice ou de um conjunto de apólices. Dessa forma, reduz-se a responsabilidade na aceitação de um risco considerado excessivo, cedendo a outro uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido. O resseguro ocorre quando a companhia de seguros partilha parcial ou total, de acordo com o contrato firmado, as responsabilidades de uma apólice. Ou seja, o resseguro é a garantia que o seguro tem do cumprimento de eventuais indenizações por sinistro ou prejuízo. É seguro das seguradoras. O resseguro, SUSEP, é a operação de transferência de risco de uma cedente seguradora com vista à sua própria proteção para um ou mais resseguradoras através da contrato automático ou facultativo. Resolução CNSP de 168/2007. O Instituto Resseguro no Brasil, IRB, Brasil Resseguros S.A., ou IRB Brasil RE, é uma empresa privada de capital aberto. É o maior ressegurador do Brasil, com 37% do market share. O RB foi criado em 1939 por Getúlio Vargas, então presidente da República, então ditador naquela época, com o objetivo de reter no país os riscos das empresas nacionais que antes eram transferidos para o exterior. Então, nós tínhamos uma quantidade enorme de empresas seguradoras, mas que tinha a maioria das suas ações no exterior, principalmente na Inglaterra. A diferença do seguro para o resseguro é que a primeira e mais importante diferença entre uma seguradora e uma resseguradora é que quem contrata com o segurado é a seguradora. A resseguradora assume parte do risco da seguradora. Já ela se responde por um eventual percentual de carteira de seguros e não o risco de cada segurado. Ou seja, nós, o que vamos fazer o seguro, contratamos uma seguradora. Agora, aquela seguradora, no sentido de garantir os riscos, ou com medo de assumir muitos riscos, contratam resseguradoras, não em relação àquele contrato meu, que deve ser um contrato pequeno, mas um contrato com vários contratos, para que não tenha riscos. Essa que é a importância do resseguro. O resseguro é regulamentado pela Resolução 168 de 2007, que dispõe sobre a atividade do resseguro, retrocessão e sua intermediação. A resolução CNSP 380/2020, alterando a resolução 768 de 2007, que nós acabamos de falar, permitiu entidades abertas de previdência complementar, EASPS, entidades fechadas de previdência complementar, EFPS, e operadoras de planos privados de assistência à saúde, operadores de saúde, contratarem resseguro, medida aguardada desde 2007. O resseguro facultativo é uma operação isolada, negociada entre o segurador direto e o ressegurador. Nessa modalidade, o contrato de resseguro é firmado por um risco isolado, principalmente aqueles de grande porte ou para situações especiais de cobertura. O resseguro consiste em uma operação cujo segurador principal, aquele que vendeu o serviço a um cliente, transfere os riscos totais ou parciais do contrato para outra empresa do mesmo segmento. A resseguradora do Brasil é o IRB, IRB Brasil RE, pois firmou-se como maior resseguradora de operação no país e depois na América Latina, chegando a responder com mais de 70% do lucro do setor de resseguro do Brasil, e transformou nos 10 maiores resseguradores do mundo por valor de mercado. O IRB Brasil Resseguros, IRB Brasil Resseguros S.A., é uma empresa brasileira do setor de resseguros, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B2, sob o código IRB R3. Sua atividade principal é a prestação de serviços de seguros para resseguradoras, conhecido como resseguros. O Insur Connect é uma plataforma da B3 que propicia a infraestrutura ao mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros.
O setor de RB, R3, atua como linhas de negócio que incluem setores como riscos aeronáuticos, riscos de engenharia, óleo e gás, linhas financeiras, entre outros. Em 2013, o IRB foi privatizado. 4 anos depois, a empresa concluiu a oferta por ações, IPO, movimentando 2 bilhões de reais. Mesmo após a empresa continuar sendo controlada pela União por grandes bancos, como o Banco do Brasil, sendo vendido em 2019 suas participações por 7,4 bilhões de reais. O IRB-R3 foi privatizado em 2013. Após isso, Banco Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, Fundo de Investimento Caixa Econômica Federal assumiram o controle da resseguradora. Mesmo após o fim do monopólio e privatização do IRB, a resseguradora manteve posição de liderança no mercado brasileiro. Em países desenvolvidos, o mercado de resseguro é um dos setores financeiros mais importantes, pois possibilita que a empresa tenha a cobertura securitária para os bens já existentes e para a construção de obras de infraestrutura necessária para o desenvolvimento da nação. Os benefícios da abertura de mercados de resseguros para o Brasil são mostrados em termos numéricos. 100% dos respondentes concordam que a gestão de risco das seguradoras melhorou após a abertura do mercado e 83% são de opinião que as seguradoras estão mais sendo ativas como resultado direto desse processo. Temos 4 passos do corretor de seguros. Primeiro, obter certificado oficial do INS. Inscrição no IBRACOR, a SUSEP reconheceu como autorreguladora dos corretores de seguros. Então, o IBRACOR é autorreguladora dos seguros. 3, escolha em trabalhar com pessoa física ou pessoa jurídica e realize o cadastro nas seguradoras. Então, esses 4 passos que são fundamentais para o corretor de seguros. Para realizar o registro na SUSEP, ou surpreendências de seguros privados, ou recadastramento, acesso ao sistema através do endereço eletrônico www.susep.gov.br, SAF/corretor ES, e siga as orientações do Manual de Sistema de Corretor de Seguro. Os corretores de seguros são organizados em sindicatos estaduais afiliados à Federação Nacional dos Corretores de Seguros, privada de resseguros, de capitalização, de previdência privada, das empresas corretores de seguros e resseguros FENACOR. O mercado segurador brasileiro distribui-se os produtos do mercado seguro, excluído VGBL, que foram classificados em auto, pessoas, compreensivos, DPVAT, garantia estendida, habitacional, grandes riscos, rural, transporte, etc. E os produtos do mercado de acumulação foram classificados nos segmentos previdência tradicional, PGBL e VGBL. Então, pessoal, essa é a nossa aula hoje sobre resseguros. Então, como é que é o mercado, o que é o resseguro, como é que funciona no Brasil, o que é o IRB Resseguros. Então, pessoal, era uma empresa pública, depois foi privatizada, mesmo assim continua sendo a maior resseguradora do país. Temos outras resseguradoras, mas essa é a principal, e que, na realidade, os grandes acionistas são o Banco Brasil, o Banco Bradesco, o Banco Itaú e a Caixa Econômica Federal, ou seja, praticamente na mão do governo federal. E que o mais importante é que ela realmente atua num setor muito importante e relevante para o mercado de seguro brasileiro. Era isso que nós queríamos falar por hoje. Muito obrigado. Boas aulas de resseguro.